Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já fez aquela faxina pesada, organizou tudo, deixou a casa brilhando e uma semana depois estava tudo de volta ao caos? Você olha ao redor e pensa, como isso aconteceu de novo? Eu acabei de arrumar tudo. Parece até maldição, né? A casa parece ter vida própria e decidir que quer ficar bagunçada. E aí vem aquela sensação de fracasso, de que você não dá conta, de que organização não é para você, de que algumas pessoas nasceram organizadas e você simplesmente não é uma delas. Mas eu vou te contar um segredo que mudou completamente minha forma de ver a organização. As pessoas que têm casas sempre organizadas não fazem grandes faxinas o tempo todo. Elas não passam o fim de semana inteiro arrumando. Elas não têm superpoderes nem mais horas no dia que você. O que elas têm são micro-hábitos. Pequenas ações que duram segundos, às vezes menos de um minuto, que elas fazem no automático, sem pensar, sem esforço. E a soma dessas pequenas ações é o que mantém a casa em ordem dia após dia. Hoje eu vou te mostrar quais são esses micro-hábitos, como criar eles na sua vida e por que eles funcionam muito melhor do que qualquer faxina pesada. E o melhor, você não vai precisar de mais tempo, mais energia, nem mais força de vontade. Só vai precisar mudar algumas coisinhas na forma como você faz o que já faz. Antes de tudo, deixa eu explicar o que eu chamo de micro-hábito. Um micro-hábito é uma ação tão pequena que parece insignificante, tão rápida que você nem percebe que está fazendo, tão fácil que não exige motivação, não exige esforço, não exige que você esteja num bom dia. Estou falando de coisas que duram 5 segundos, 10 segundos, no máximo 1 ou 2 minutos. Pendurar a toalha depois do banho. Colocar o prato na lava-louça em vez de deixar na pia. Guardar a chave no gancho quando entra em casa. Dobrar o pijama antes de sair do quarto. Cada uma dessas ações sozinha não faz diferença nenhuma. Se você deixar a toalha jogada um dia, o mundo não acaba. Se o prato ficar na pia uma vez, tudo bem. O problema é que um dia vira 2, vira 3, vira uma semana. E de repente você tem um monte de toalhas úmidas, uma pia transbordando, chaves perdidas e um quarto que parece que passou um furacão. O poder do micro-hábito está na repetição. É fazer a mesma coisinha pequena todo dia, toda vez, até virar automático. Até você fazer sem pensar como escovar os dentes ou trancar a porta quando sai. Agora deixa eu te explicar por que a estratégia de fazer faxina pesada de vez em quando não funciona a longo prazo. Primeiro, faxina pesada exige muito tempo. Você precisa separar um turno inteiro, às vezes um dia inteiro, para dar conta de tudo. E na vida corrida que a gente leva, esse tempo não aparece com frequência. Segundo, faxina pesada exige muita energia. Você precisa estar disposta, motivada, com força física e mental para encarar aquele projeto grande e sejamos honestas. Quantos dias por mês você está assim? Terceiro, faxina pesada te coloca num ciclo de tudo ou nada. Ou a casa está perfeita porque você acabou de fazer aquela limpa, ou está um caos porque faz semanas que você não tem tempo para organizar direito. E esse ciclo é exaustivo. Você vive alternando entre a casa dos sonhos e a casa do pesadelo, entre o orgulho de mostrar para a visita e a vergonha de não deixar ninguém entrar. Os micro-hábitos quebram esse ciclo, porque eles mantêm a casa num nível médio constante. Não perfeita, mas apresentável. Não impecável, mas sob controle. Sempre. E manter é muito mais fácil do que recuperar. Pendurar uma toalha leva 3 segundos. Lavar uma montanha de roupa de cama mofada porque ficou úmida uma semana leva horas. Existe uma regra que é a base de todos os micro-hábitos. Chama a regra dos 2 minutos. É simples. Se algo leva menos de 2 minutos para fazer, faça agora. Não deixe para depois. Não anote numa lista. Não prometa que vai fazer mais tarde. Faz agora, no momento que você percebeu que precisa ser feito. Guardar a compra que chegou.
Menos de 2 minutos. Faz agora. Colocar a roupa suja no cesto? Menos de 2 minutos. Faz agora. Passar um pano na bancada da cozinha? Menos de 2 minutos. Faz agora. Jogar fora a embalagem vazia? Menos de 2 minutos. Faz agora. A mágica dessa regra é que ela elimina o acúmulo, porque a bagunça não aparece de uma vez. Ela se forma aos poucos, uma coisinha que você deixou para depois de cada vez. E quando você para de deixar para depois, para de acumular. A casa se mantém organizada não porque você fez um grande esforço, mas porque você fez vários micro-esforços que nem pareceram esforço. Agora vou te dar micro-hábitos específicos para cada momento do dia. Começando pela manhã. Quando você levanta da cama, o primeiro micro-hábito é arrumar a cama. E eu sei o que você está pensando, mas eu tenho pressa de manhã, não tenho tempo para isso. Arrumar a cama não precisa ser aquela produção com travesseiro decorativo e manta dobrada perfeitamente. É só puxar o lençol, esticar a coberta, ajeitar o travesseiro. 30 segundos no máximo. E esse micro-hábito faz uma diferença enorme. Porque quando você sai do quarto com a cama arrumada, o quarto já parece organizado. Você começa o dia com uma pequena vitória. E isso muda sua energia para o resto do dia. Segundo micro-hábito da manhã, guardar o pijama. Não joga na cadeira. Não deixa em cima da cama. Dobra rapidinho e coloca no lugar ou embaixo do travesseiro. 10 segundos. Terceiro, depois de se arrumar no banheiro, dá uma olhada rápida. Fechou a pasta de dente? A toalha está pendurada? O pente está no lugar? 15 segundos para deixar o banheiro pronto para o próximo que usar. Esses 3 micro-hábitos juntos levam menos de 1 minuto. E quando você sai para trabalhar, o quarto e o banheiro já estão em ordem. Você volta para casa e não tem aquela sensação de bagunça te esperando. A cozinha é o coração da casa e também o lugar que mais acumula bagunça. Por isso precisa de atenção especial com os micro-hábitos. O primeiro e mais importante, nunca saia da cozinha com a pia cheia. Eu sei que depois de cozinhar, você está cansada e só quer comer em paz. Mas deixa eu te propor uma coisa diferente. Enquanto a comida está no fogo, já vai lavando o que usou. A panela que não precisa mais, a tábua de corte, a faca. Assim, quando a comida fica pronta, a maior parte da louça já está lavada. Sobra só o prato que você vai usar para comer. E esse você lava logo depois, antes de sentar no sofá. 2 minutos no máximo. E você nunca mais vai ter aquela pia transbordando que dá vontade de chorar só de olhar. Segundo micro-hábito, limpar a bancada depois de cada uso. Passou o café? Passa um paninho na bancada. Fez um lanche? Limpa as migalhas. Não deixa acumular. Terceiro, fechar os armários e gavetas. Parece bobagem, mas cozinha com tudo aberto parece muito mais bagunçada do que é. Fechou o armário onde pegou o copo? Pronto, a cozinha já parece mais organizada. Transição é quando você muda de um ambiente ou atividade para outra. E esses momentos são perfeitos para micro-hábitos. Quando você sai de um cômodo, olha para trás. Tem alguma coisa fora do lugar? Algo que veio com você, mas pertence a outro lugar? Leva junto. Isso é o que eu chamo de nunca andar pela casa de mãos vazias. Vai da sala para o quarto? Olha se tem alguma coisa na sala que pertence ao quarto e leva. Vai do quarto para a cozinha? Pega aquele copo que ficou no criado mudo. Cada vez que você anda pela casa, é uma oportunidade de levar algo para o lugar certo. Sem fazer viagem extra, sem esforço adicional. Só aproveitando o deslocamento que você já ia fazer. Outro micro-hábito de transição, quando chega em casa. Os primeiros 5 minutos depois que você entra pela porta definem se a bagunça vai se espalhar ou não. Chave no gancho, bolsa no lugar, sapato guardado, casaco pendurado, sacolas esvaziadas e guardadas ou descartadas. Se você fizer isso nos primeiros minutos, a casa não acumula aquela bagunça de entrada que vai se espalhando. À noite é o momento de preparar a casa para o dia seguinte, e alguns micro-hábitos antes de dormir fazem toda a diferença. Primeiro, o giro noturno.
Antes de ir para o quarto, dá uma volta rápida pela casa. Sala, cozinha, banheiro. Não é para limpar tudo, é só para colocar no lugar o que saiu do lugar durante o dia. Almofada do sofá ajeitada. Controle remoto no lugar. Copo que ficou na mesa levado para a cozinha. Luz do banheiro apagada, 5 minutos no máximo. Segundo, preparar o que você vai precisar amanhã. Roupa separada, bolsa pronta. Chave no lugar certo. Isso não é só organização, é presente que você dá para você mesma do futuro. A você, de amanhã de manhã, vai agradecer. Terceiro, superfícies livres. Antes de dormir, as principais superfícies da casa devem estar vazias. Mesa de jantar sem nada em cima. Bancada da cozinha limpa. Mesa de centro da sala livre. Superfícies vazias fazem a casa parecer organizada, mesmo que não esteja perfeita. É o truque mais rápido para ter sensação de ordem. Agora você conhece vários micro-hábitos, mas saber não é suficiente. Você precisa transformar essas ações em automático. E para isso existe uma técnica. Chama ancoragem. A ideia é conectar o novo hábito a algo que você já faz naturalmente. Por exemplo, você já escova os dentes todo dia de manhã. Isso é um hábito estabelecido. Então você ancora o micro-hábito de organizar o banheiro ao ato de escovar os dentes. Terminou de escovar? Esse é o gatilho para dar aquela olhada rápida e deixar tudo no lugar. Você já levanta da cama todo dia. Isso é inevitável. Então ancora o micro-hábito de arrumar a cama ao ato de levantar. Pé no chão? Gatilho para virar e arrumar. Você já termina de comer todo dia. Ancora o micro-hábito de lavar o prato ao ato de dar a última garfada. Acabou de comer? Levanta e já leva o prato para a pia. A ancoragem funciona porque você não precisa lembrar de fazer algo novo. O hábito antigo lembra por você, vira uma sequência. Fiz isso, agora faço aquilo. No começo você vai ter que pensar, vai ter que se forçar um pouquinho, mas depois de algumas semanas fazendo a mesma sequência, vira automático. Você faz sem perceber. Um erro muito comum é tentar implementar todos os micro-hábitos de uma vez. Você assiste esse vídeo, fica empolgada e amanhã quer fazer tudo o que eu falei. Não faz isso. Seu cérebro tem um limite de novos comportamentos que consegue processar ao mesmo tempo. Se você tentar mudar muita coisa de uma vez, vai cansar, vai falhar e vai desistir achando que não funciona. Começa com um micro-hábito, só um, o que parece mais fácil ou o que resolve seu maior incômodo. Se a cama desarrumada te incomoda muito, começa por aí. Se a pia cheia é seu pesadelo, começa pela louça. Se a entrada da casa vive um caos, começa pelos primeiros minutos quando chega. Faz só esse um micro-hábito por 2 semanas, até virar automático, até você fazer sem pensar. Aí adiciona outro e depois outro. Em 3 meses você vai ter vários micro-hábitos funcionando no piloto automático e sua casa vai estar se mantendo organizada sem você sentir que está fazendo esforço. Se você mora com outras pessoas, os micro-hábitos precisam ser compartilhados. Não adianta só você fazer, enquanto o resto da família continua largando tudo por aí. Mas aqui vai um segredo. Você não convence ninguém a mudar com sermão. Você convence com exemplo e com facilidade. Primeiro, dá o exemplo. Faz os seus micro-hábitos consistentemente. As pessoas ao redor vão perceber que a casa está diferente, mais organizada, e vão querer saber o que mudou. Segundo, facilita a vida de quem mora com você. Coloca um gancho na altura certa para cada pessoa pendurar a chave. Coloca um cesto no caminho natural onde a roupa suja cai. Deixa claro onde cada coisa mora. Quanto mais fácil for fazer a coisa certa, mais as pessoas vão fazer. E terceiro, escolhe suas batalhas. Você não vai conseguir que todo mundo faça tudo, mas talvez consiga que cada pessoa adote 1 ou 2 micro-hábitos. E isso já ajuda muito.
O marido pode se comprometer a guardar o sapato quando entra. O filho pode arrumar a própria cama. A filha pode levar o prato para a pia depois de comer. Divide e conquista. Vai ter dias que você não vai conseguir manter os micro-hábitos. Dias de cansaço extremo, de doença, de crise. Dias em que a toalha vai ficar jogada e a louça vai acumular. E tudo bem, micro-hábitos não são uma obrigação rígida, são uma tendência geral. O que importa é a maioria dos dias, não todos os dias. Se você fizer seus micro-hábitos 5 dias da semana, os 2 dias de folga não vão destruir tudo. A casa se mantém porque a maior parte do tempo você está mantendo. O perigo é deixar um dia virar 2, virar uma semana, virar um mês. Aí você perde o hábito e tem que reconstruir do zero. Então, quando você tiver um dia ruim, não se culpa. Mas no dia seguinte, volta. Mesmo que esteja cansada, mesmo que não esteja afim, faz pelo menos um micro-hábito para não perder o ritmo. E se você perceber que perdeu o hábito completamente, não precisa fazer faxina pesada para voltar. Só começa de novo. Um micro-hábito de cada vez. O caminho é o mesmo. Eu quero terminar te contando o que acontece quando os micro-hábitos se estabelecem na sua vida. Não é uma transformação dramática. Não tem antes e depois impressionante. Não tem momento de revelação onde tudo muda de uma hora para outra. É uma transformação silenciosa. Aos poucos, quase imperceptível. Um dia você percebe que não lembra a última vez que a pia ficou cheia. Outro dia nota que a casa está apresentável mesmo sem ter feito faxina. Num fim de semana você recebe visita de última hora e não entra em pânico. A casa para de ser fonte de estresse e vira só o lugar onde você mora. Normal, tranquilo, sob controle. E você para de se sentir fracassada por não dar conta. Para de comparar sua casa com as casas perfeitas da internet. Para de achar que precisa de mais tempo, mais energia, mais disciplina, porque você descobriu que não precisa de nada disso. Só precisa de pequenas ações repetidas até virarem automáticas. Só precisa de micro-hábitos. A gente começou falando sobre aquele ciclo frustrante de organizar tudo e ver a bagunça voltar em uma semana. Sobre a sensação de que organização não é para você. E agora você sabe que o problema nunca foi você. Foi a estratégia. Faxina pesada de vez em quando não funciona, porque exige demais em momentos específicos e nada no resto do tempo. Micro-hábitos funcionam porque exigem quase nada, mas exigem quase nada o tempo todo. E a soma de quase nada todo dia é uma casa organizada sem esforço. Você aprendeu a regra dos 2 minutos. Conheceu micro-hábitos para amanhã, para a cozinha, para as transições, para a noite. Entendeu como ancorar novos hábitos em velhos. E sabe que precisa começar devagar, um de cada vez. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser consistente. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer pouco, mas fazer sempre. Sua casa pode se manter organizada. Não pelo seu esforço heróico, mas pelos seus micro-hábitos invisíveis, pequenas ações que ninguém vê, mas que mudam tudo. Agora me conta, qual micro-hábito você vai começar a praticar hoje? Vai ser arrumar a cama? Lavar a louça na hora? O giro noturno? Escolhe só um e comenta aqui embaixo qual vai ser. Quero ver todo mundo se comprometendo com uma mudança pequenininha que vai fazer diferença enorme. Bora começar juntas?